Olá, tudo bem? Eu sou Maiara Folco, jornalista convidada pelo Grupo Impacto de Comunicação para conduzir as entrevistas sobre as eleições municipais 2024. E hoje nós iniciamos a segunda bateria de entrevistas e estamos recebendo aqui o pré-candidato à Prefeitura de Pedro Leopoldo, Emiliano Braga, do Partido Progressistas. Muito obrigada pela sua participação. Lembrando que nós vamos receber aqui nos nossos estúdios os dois primeiros colocados da pesquisa de intenção de votos contratada pelo grupo. As entrevistas serão por ordem alfabética. Muito obrigada pela sua participação, Emiliano. O Grupo Impacto de Comunicação contratou uma pesquisa do Instituto Sigdados para as eleições municipais em Pedro Leopoldo e essa pesquisa aponta você como preferido dos eleitores até agora, com 27,9% das intenções de voto. A que você atribui esse momento? Maiara, primeiramente, muito obrigado pela oportunidade, obrigado a você e ao portal Impacto pelo convite e por nos disponibilizar um tempo para que a gente possa, de alguma maneira, conversar com a população. Bom, indo para a pergunta feita, a gente atribui, ao resultado medido em pesquisa muito a nossa movimentação política e pública na cidade de Pedro Leopoldo nos últimos 3 anos e meio. Eu participei das eleições de 2020, o nosso grupo considera que nós não tivemos em 2020 êxito eleitoral, não vencemos as eleições, mas nós tivemos êxito político. E aproveitamos os resultados das eleições de 2020 para entendermos mais a cidade. Desde então, começamos a visitar as pessoas, procuramos novas lideranças que estivessem dispostas a praticar uma política que vinha ao encontro do que nós acreditamos que é a política que pode mudar a situação de Pedro Leopoldo, pode nos trazer para novos patamares, pode nos trazer uma expansão de mentalidade. Então, visitando essa população, a gente teve com muitas pessoas, conversando com o povo, conversando com a população de Pedro Leopoldo, não somente de uma região, mas de todas as regiões. A gente pôde conhecer mais a cidade, pôde levar para essas pessoas o que é o tom de como fazer política pelo nosso grupo, e a aceitação, no nosso entender, foi medida através da pesquisa. E agora a gente percebe, olhando para você, que você é um homem jovem, um rapaz ainda que vai trilhar aí um longo caminho na política brasileira e, às vezes, quem está nos assistindo pode não conhecer a sua história, então eu gostaria de te perguntar quem é Emiliano Braga e aproveitar esse espaço para que você conte um pouco da sua trajetória. Interessante isso, Maiara, porque eu só tenho hoje, estou completando 4 anos e meio máximo aí de exposição pública, de vida pública. A vida pública ela chegou na minha vida aos 36 anos de idade. Então, até os 36 anos de idade, eu era um empresário, preocupado com as empresas da família, preocupado com a criação dos meus filhos, com a convivência familiar, com a convivência com meus amigos. E aos 36 anos, eu senti no coração a vontade de fazer mais, de transbordar ao muro da minha casa, de transbordar ao muro das minhas empresas e realmente começar a fazer mais para o outro. Existiu um momento na minha vida que impactar diretamente a vida de 150 colaboradores, um pouco mais do que isso, já não era mais suficiente. E eu descobri que a política era o âmbito onde a gente realmente consegue mudar a vida das pessoas. A política é o local exato para quem realmente quer deixar um legado, quer impactar a vida de um número maior de pessoas. Sendo assim, decidi entrar na política. Eu sou um empresário, vivo na cidade desde os 5 anos de idade. Quando me perguntam se você é de Pedro Leopoldo, eu costumo responder: sou erradicado em Pedro Leopoldo, vivo na cidade desde os 5 anos de idade, e se eu estiver fora da cidade, respondo que sou da cidade. Essa pergunta só faz sentido para mim quando alguém da cidade me pergunta. Fora isso, eu respondo que sou de Pedro Leopoldo. Pedro Leopoldo
é o berço, né, de grande parte das nossas empresas, as empresas familiares. Foi lá que eu cresci, construí as minhas amizades, conheci a minha esposa, tive os nossos filhos, né? Hoje sou pai de 3 filhos e sou um cidadão pedro-leopoldense com muito orgulho. E meu pai, quando chegou em Pedro Leopoldo, ele passou pela máxima, né, que todo mundo passa. Existe um ditado em Pedro Leopoldo, Mayara, que quem bebe a água de Pedro Leopoldo não sai de lá. Então eu falo para algumas pessoas que estão de passagem em Pedro Leopoldo tomando água, eu falo, toma água mineral, senão aqui você vai ficar. E nesse período que você disse que se candidatou em 2020, e aí desse período, desses 4 anos, né? Você disse que teve uma derrota na urna, mas ganhou espaço politicamente. De que forma que você fez isso? E essa sua trajetória, essa sua busca por conhecer as demandas da cidade, você conseguiu ver de fato realmente o que o cidadão de Pedro Leopoldo precisa? Essa parte foi uma parte muito importante e um momento de conhecer essas pessoas, eu acredito que foi um momento ideal. Porque boa parte da política ela acontece justamente num momento pré-eleitoral e eleitoral. A grande vantagem da gente ter saído tão cedo para começar o nosso trabalho político, que viria a resultar numa pré-candidatura em 2024, foi, primeiro, claro, que nós bebemos uma água limpa, e segundo, nós conseguimos conversar com a população sem o ambiente da campanha, sem o ambiente da pré-campanha. Então a população se abriu verdadeiramente nos últimos 3 anos e meio, porque nós não paramos, para falar das suas demandas. E eles não se sentiam sendo entrevistados ou conversando com um grupo político. Eles, o tempo todo, entenderam que estavam conversando com um grupo de pessoas que estavam realmente preocupados com os problemas da cidade, com os problemas que poderiam ser resolvidos através de uma boa política. Percebo que você faz parte de um perfil do novo político, né? Daquelas pessoas que não estão ali atribuídas àquele velho movimento da política brasileira. E isso a gente vê em vários municípios, em várias pessoas, vários novos rostos que aparecem. Você acredita que isso foi bem recebido pela população também, já que você não tinha ali um vínculo anterior com aquela história política já arraigada na família, vamos dizer assim? Essa pergunta ela é muito importante. Eu nem estava preparado para ela. Te agradeço porque foi uma boa pergunta. Ela me remete a uma coisa que eu escutei há pouco tempo atrás, até de um amigo advogado em Pedro Leopoldo. Eu vou até dizer o nome dele, Dr. Flávio Toledo, uma pessoa que para mim é um exemplo de profissional, é um amigo. E ele me disse uma coisa. Ele disse que na política existem 3 espectros dominantes. 3 espectros dominantes de perfis políticos. Existe aquele espectro forte do general político, aquele espectro realmente da pessoa forte, que tudo que quer tem que ser feito. Existe um segundo espectro do simplão, aquele político que, inclusive, passa uma mensagem, às vezes se esforça para falar errado, um simplão mesmo, que está só perto do povo, mas que muitas vezes está perto do povo sem conseguir entregar soluções para o povo. E existe o espectro do político que entrega, que resolve o problema. Eu não estou dizendo, Mayara, que eu serei esse político. Eu estou dizendo que o perfil que eu busco é de uma pessoa que conversa e consegue resolver os problemas. Eu acho que todo mundo que está na política está por um motivo, e entre os motivos que me trazem para a política está a intenção de deixar um legado. E se há um legado que eu quero deixar, é o legado e uma imagem de um político que resolve problemas. Ainda falando sobre a disputa, claro, o seu principal adversário é o ex-prefeito Tadeu, do MDB, e ele tem um perfil de um político mais conservador, e recentemente a esposa dele, a Heloísa, renunciou aí ao cargo de prefeita para que ele pudesse concorrer na eleição. Como que você
avalia todo esse desdobramento, todo esse caminhar da disputa? Com toda honestidade, eu vejo com naturalidade. Pouquíssimos foram os casos e pouquíssimas foram as vezes que eu vi alguém assumindo dentro da política não ser a melhor opção para estar à frente de uma cidade. Então eu enxergo com naturalidade, porque o ex-prefeito Ângelo Tadeu e o seu grupo, junto com a ex-prefeita Heloísa, entenderam que estrategicamente, né, a situação do nome do Tadeu ser colocado à disposição da população era o nome mais viável, mais competitivo contra o nosso grupo. Então, sendo bem honesto, eu enxergo com naturalidade, porque muitas pessoas, né, de uma forma até muito romântica, vão dizer que não deveriam ter feito isso, mas eu chamo aí para reflexão, né, até exercitando um pouco da empatia e colocando no lugar deles, e eles entendem que são, neste tempo e nesse espaço, o melhor grupo para a cidade, eles vão tentar a melhor estratégia para combater o nosso grupo. Isso dentro do campo, claro, das ideias. Sim, a nossa pesquisa do Instituto Sigdados perguntou aos entrevistados quais são os grandes problemas da cidade. E os eleitores de Pedro Leopoldo responderam que o principal problema é a saúde, em seguida a geração de emprego. Como que você pretende trabalhar nestes dois aspectos? Olha, primeiro, eu acho que prioridade dentro de um governo ela tem que ser bem definida. Quando você define bem as prioridades, a sua chance de acertar é muito maior. E a gente tem que realmente escutar a população. Hoje, além do resultado da pesquisa, o sentimento mesmo que nós temos como cidadãos em Pedro Leopoldo é que a saúde é realmente o nosso maior problema e vem seguido aí da questão de geração de empregos. Nosso grupo ele tem uma forma muito interessante de trabalhar, que é seguindo um princípio da disciplina. E dentro do princípio da disciplina, nos traz que a gente tem que aceitar a repreensão, a gente tem que ter humildade e escutar as pessoas. Então, com certeza, o nosso grupo vai buscar com os melhores especialistas na área. Nosso grupo tem pessoas que entendem muito de saúde em Pedro Leopoldo, inclusive tem pessoas que tiveram os melhores resultados a nível de avaliação de saúde na cidade, inclusive somos aí apoiados, né, pelo Dr. Marcelo Gonçalves, o único prefeito reeleito da cidade e que durante os seus 2 mandatos teve excelentes índices de satisfação da população em relação à saúde. Já quanto à geração de empregos, nosso grupo entende que nós temos que ter uma visão, Mayara, muito atual. Porque não basta somente buscar empregos, nós precisamos buscar bons empregos. Porque hoje o que vai reter o jovem na nossa cidade são justamente os bons empregos. O jovem está muito antenado. Uma das pesquisas que nós fizemos via ProPL, uma associação apartidária que existe em Pedro Leopoldo, foi de que um dos maiores problemas que Pedro Leopoldo enfrenta, por exemplo, no comércio, é a falta e a carência de plano de sucessão. Porque os nossos comerciantes não conseguem colocar, por exemplo, os seus filhos para continuarem a sua história dentro de Pedro Leopoldo. Os jovens de Pedro Leopoldo, por exemplo, estão o tempo todo procurando cidades vizinhas ou irem para grandes centros. Então, a nossa preocupação ela vai além de emprego, Mayara. Nossa preocupação é de termos empregos, mas principalmente bons empregos alinhados com a necessidade do mundo atual. Você falou nessa busca do jovem, né, em procurar grandes centros, outras cidades, e aí a gente vem para a região metropolitana de Belo Horizonte. Pedro Leopoldo é uma cidade muito importante, né, de toda essa região. Como que você enxerga essa
esse diálogo, né, com os prefeitos da região metropolitana? Você acha que é importante estar aberto para conversar com eles após o resultado das eleições, né, para que vocês consigam ali pensar na melhor forma de gerir tudo isso, porque tem impacto no trânsito, né, tem muitas coisas na saúde, hospitais que vão atendendo pacientes de várias cidades da região metropolitana. Você está disposto a dialogar com essas lideranças também? Maiara, uma excelente pergunta. Eu aprendi desde cedo com os meus pais que adulto faz o que tem que ser feito. Criança é que faz o que gosta de fazer o tempo todo. Então, independentemente da minha preferência em relação aos políticos da região e das cidades vizinhas, né, caso o nosso grupo tenha êxito eleitoral, seja abençoado com a vitória e estejamos à frente do comando da cidade para os próximos anos, nós vamos conversar com quem nós tivermos que conversar, porque é importante construir um plano regional. A nossa região, ela tem um contingente populacional e de produção industrial, produção de riquezas, muito maior do que nós temos hoje em importância política. Eu, inclusive, defendo que seja realmente gerado um consórcio político, não só um consórcio de municípios para a administração das cidades, para que a nossa região tenha mais força para lutar pelas nossas pautas comuns. Agora vamos falar sobre um assunto da cidade mesmo. Foi em 2021, se eu não me engano. A gente acompanhou aí por toda a imprensa essa questão da instalação da fábrica da Heineken, uma empresa muito grande, com um grande potencial de geração de renda e empregos, que seria instalado na cidade de Pedro Leopoldo, e tivemos aí uma situação com os órgãos de proteção ambiental que acabou que não aconteceu. Na nossa pesquisa de opinião, os eleitores disseram que, em grande parte, né, opinião dos eleitores, isso não aconteceu por conta dos órgãos de proteção de meio ambiente, e outra parte atribuiu o cancelamento da instalação da fábrica à gestão do município. Na sua opinião, o que de fato aconteceu ali e que foi a melhor opção na hora? Não dava para poder instalar essa fábrica mesmo? Como que fica essa relação do poder financeiro aliado, né, à preocupação ambiental? Claro, primeiro foi uma grande perda para a cidade. A situação da Heineken não ter se instalado em Pedro Leopoldo frustrou muito os planos, tirou em um determinado momento a esperança do cidadão de Pedro Leopoldo. Mas Pedro Leopoldo é uma cidade forte, é uma cidade de gente aguerrida, de gente criativa, que tem bom coração, e Pedro Leopoldo vai dar a volta por cima. E dias melhores virão. Quanto à situação ocorrida, o que a gente percebe no mundo de hoje é que as pessoas estão muito mais preocupadas em ter razão do que ter paz. As pessoas estão muito mais preocupadas em ter razão do que efetivamente atingir bons resultados. Eu vejo que, naquele momento, faltou uma união conjunta com cidade. Eu vejo que, naquele momento, nós nos dividimos. Ambientalistas de um lado, o Poder Executivo de outro, e um grupo de pessoas bem intencionadas, inclusive, né, com o aval da própria cervejaria, que pediu ajuda, né? Num dado momento, a cervejaria, a própria Heineken, pediu ajuda quando ela percebia que ela não caminhava no sentido de uma resolução dos problemas e dos entraves que permitiriam que ela fosse instalada na cidade de Pedro Leopoldo. E uma vez já iniciado todo o projeto, tendo compromissos contratuais, ela queria, claro, se instalar na cidade, todos nós queríamos. E nós fomos acionados como um grupo chamado Eu Quero a Heineken Aqui, criamos um grupo com o aval da própria cervejaria. Eles, inclusive, posterior ao movimento e posterior à decisão da cervejaria de não ficar na cidade, eles agradeceram ao grupo. Então, o que a gente percebe é que faltou um senso comum de trabalhar no sentido da resolução e não de ter razão.
do ponto de vista dos ambientalistas e do ponto de vista do que foi feito pela gestão, eu só conheço as notícias que foram vinculadas em jornais. O que eu sei é que o movimento Eu Quero a Heineken Aqui esteve à frente do ICMBio, esteve se encontrando com autoridades do governo do estado de Minas Gerais, viajou para Brasília por mais de uma vez e teve reuniões oficiais, por exemplo, como o presidente do ICMBio, sempre no intuito de resolver o problema. E sempre, todas as nossas ações estavam em parceria e também estavam em consonância com o que a direção da cervejaria pensava e também aceitava vindo do movimento. Em nenhum momento, por exemplo, o movimento tomou uma decisão arbitrária de pedir coisas à população ou de pedir mobilizações à população para que pudéssemos nos encontrar com um determinado órgão governamental sem o aval da cervejaria. Tudo foi feito em harmonia, tentando ter uma melhor resolução. Agora, quanto ao movimento dos ambientalistas e quanto ao movimento da própria gestão, o que eu conheço são as notícias. E as notícias que a gente tem, pelo menos em relação aos ambientalistas, foi de que fizeram uma petição. Eu acredito que, mesmo que tivessem boa intenção naquele momento, eles atropelaram algum processo. Eu acredito muito que eles deveriam ter procurado a própria gestão para tratar disto, para tratar das suas solicitações e talvez se nós tivéssemos, como eu disse, feito um movimento, né, único de cidade, nós poderíamos ter produzido um bom resultado. Agora, problema é sempre problema, né? É importante tratar a causa raiz do problema, quem iniciou esse problema. Então eu vejo que a partir do momento de um problema iniciado, todas aquelas pessoas que se esforçaram de alguma maneira para resolvê-lo, né, têm que ser honradas por isso. Pelo menos tentaram, porque muitas das vezes o que nós percebemos em algumas instituições foi que o medo de errar tirou a vontade de acertar e algumas instituições ficaram inertes em frente ao problema. Emiliano, o Brasil atualmente vive um momento de polarização política, os eleitores divididos muitas vezes entre direita e esquerda. Você acredita que durante as eleições municipais essa polarização vai refletir de alguma forma no resultado, na escolha do eleitor? Olha, eu acredito que de certa forma ela tem um peso, mas ela também não é decisória. Primeiro, eleitores mais à esquerda vão inicialmente procurar pré-candidatos mais à esquerda. E eleitores com viés mais à direita vão inicialmente procurar pré-candidatos mais à direita. Eu, por exemplo, sou um pré-candidato mais à direita. As minhas ideias se encontram melhor com a direita. Mas tudo está muito relacionado também à forma como a gente enfrenta a polarização. Nós podemos enfrentar a polarização de uma forma extremamente construtiva, trazendo o debate como figura central para resolver os conflitos de quem pensa diferente um do outro. Ou podemos trazer para um campo da briga, da discussão, muitas vezes, inclusive, muito temperada, que acaba destruindo os relacionamentos, não só entre amigos, mas entre familiares, né? As histórias são muito comuns que a gente escuta. Quanto é comum escutar um familiar dizendo que não conversa com o outro mais por causa de política. Nem o futebol faz esse estrago. A política costuma fazer porque eu acho que as pessoas estão muito carregadas aí, principalmente com a necessidade de ter razão em tudo. Então, eu vejo que, de certa forma, impacta, mas dentro da política local, dentro da política feita no município, normalmente o pré-candidato e futuramente o candidato, ele vai ter um contato mais próximo com a população. E às vezes um eleitor mais à esquerda vai optar por acompanhar um pré-candidato e no futuro um candidato mais à direita, porque entende que aquele pré-candidato e no futuro pré-candidato carrega valores mais próximos ao dele, olha para o lugar onde ele também olha.
Então, de certa forma, impacta, mas dentro da política municipal, eu acredito ainda que os pré-candidatos terão sempre a oportunidade de convencer o eleitor, independente do seu viés ideológico. Estamos terminando, gostaria de dar para você a oportunidade de conversar diretamente com o seu futuro eleitor. Alguma mensagem final que você queira dizer? Você pode ficar à vontade nesse espaço. Olha, aproveito mais uma vez para agradecer a Mayara e ao Portal Impacto. É uma oportunidade grandiosa de estar aqui, fazendo com que as coisas que eu penso e o que o nosso grupo pensa cheguem à população de Pedro Leopoldo, aqueles ainda que não tiveram a oportunidade. Eu gostaria de dizer que política, para mim, ela é sempre feita de forma construtiva. Eu também gostaria de pedir, às pessoas que nos apoiam, às pessoas que podem vir a ser nossos futuros eleitores, que elas também pratiquem uma política de construção, que invistam seu tempo na defesa dos valores que nós carregamos, na defesa e no convencimento propositivo, falando coisas boas a respeito do nosso grupo e das nossas propostas que serão apresentadas para a população. Que tomem muito cuidado, nas discussões de internet, nas discussões de bares, nas discussões de escola, nas discussões de família, porque a política, se bem utilizada e de forma propositiva, ela pode produzir coisas grandiosas em uma cidade. Agora, feita de forma ruim, ela pode trazer muito problema para as pessoas, pode trazer problemas para a cidade, pode trazer problemas para os relacionamentos. Então, a mensagem que a gente deixa aqui: defenda seu lado, use a oportunidade, seja um ser político, porque a política é o espaço da mudança e os espaços da política sempre serão ocupados. Mas tenha sempre a consciência de que um dia as eleições passam, as pessoas ficam, os negócios ficam, as relações com os amigos também ficam. E a cidade, depois da eleição, vai precisar de todo mundo. Boa sorte na disputa. A nossa entrevista termina por aqui. Obrigada a você que nos acompanhou até agora e até a próxima. Tchau.